Então é isso aí, pessoal. Nosso trabalho é sobre a camada de redes, né? A terceira camada do protocolo OSI de comunicação. E aqui é o Cássio, depois vai ser o Gabriel Minato, Bruno e o Juan. Então eu vou começar falando um pouco da definição do que seria a camada de rede. Bom, a camada de rede ela controla a operação da subrede. Ela decide o caminho físico que os dados devem seguir com base nas condições de rede e na prioridade do serviço e em outros fatores. É responsável pelo endereçamento e também ela permite a transferência dos dados da origem até o destino da comunicação, por meio das inúmeras redes que podem existir nesse caminho. Bom, aqui a gente pode ver que ela é a terceira camada no modelo OSI, e ela também é primordial para o funcionamento de comunicação de redes. Ela fornece roteamento, ela roteia os quadros entre as redes, controle de tráfego da subrede entre os roteadores, que são os sistemas intermediários da camada em rede. Ela também faz a parte de fragmentação de quadros, que é se ela determina que o tamanho da unidade máxima de transmissão, que é MTU, do roteador é menor que o tamanho do quadro. O roteador também pode fragmentar um quadro para transmissão e remontagem na estação de destino. Ela também faz o mapeamento de endereços lógicos, que ela converte endereços lógicos ou nomes em endereços físicos. E ela também faz a contabilidade de uso de subrede, que ela tem funções de contabilidade para manter o controle dos quadros encaminhados por sistemas intermediários de subrede, também para produzir informações de cobrança. E ela também faz a subrede de comunicação. O software da camada de rede deve criar cabeçalhos para que o software da camada de rede residente nos sistemas intermediários da subrede possam reconhecê-los e usá-los para rotear os dados ao endereço de destino. E, bom, essa camada dispensa as camadas superiores da necessidade de conhecer informações sobre as tecnologias de transmissão de dados e faz computação intermediária usando para fazer a conexão dos sistemas. Ou seja, tu não precisa saber, tu não precisa ter as informações de qual tecnologia foi usada para transmitir o dado, contanto que ele chegue no receptor. E ela também, nela ou nas camadas abaixo dela, existem protocolos de par entre o nó e seu vizinho imediato. Mas o vizinho pode ser um nó através do qual os dados são roteados, e não a estação de destino. As estações de origem e de destino elas podem ser separadas por vários sistemas intermediários. Bom, os protocolos da camada de rede OSI especificam o endereçamento e processos que possibilitam que os dados da camada de transporte sejam empacotados e transportados. E ela possui 4 processos bem definidos, que são endereçamento, encapsulamento, desencapsulamento e roteamento. Aqui eu vou falar sobre a parte de endereçamento, a parte de IP, protocolo de internet, que é um endereço lógico de 32 bits, como dá para a gente ver aqui, que é capaz de fragmentar e reagrupar pacotes entre redes. E é isso que possibilita, através do TCP, IP, etc., que nós possamos trafegar dados a longas distâncias e só assim é possível a nossa internet. Aqui nós podemos ver algumas imagens, por exemplo, está explicado aqui no texto, se quiser pausar o vídeo, que a internet IPv4 ela tem um número limitado de endereços que estão sendo extintos, né, estão sendo lotados, e por isso está sendo implementado o IPv6, que vai ampliar essa quantidade de endereços possíveis, fazendo com que se possa ter uma quantidade maior de endereços. E agora não consigo rolar aqui para baixo. Dentro dessa explicação, nós temos tipo de serviços, ou TOS, que é basicamente onde acontece a definição de priorização do pacote de tratamento, se preocupando com a qualidade do serviço. Nós temos um comprimento total dos pacotes, que fica incluído dentro do cabeçalho do pacote. Nós temos também uma área de identificação nos pacotes, que é a parte que identifica a fragmentação e tudo mais, caso ele precise ser dividido em pacotes menores e tudo mais, o destino, esse tipo de coisa. Nós temos também dentro dos pacotes flags, que sinalizam qual é o tratamento que deve ser dado a esse pacote, se ele deve ou não ser fragmentado, se ele tem ou não prioridade na rede, etc.
Aqui adiante, nós podemos também ver a parte de Fragment Offset, que é onde acontece os reagrupamentos dos fragmentos. E nós também temos essa pequena tag, a TTL, que determina que os pacotes têm um tempo de vida, que é uma função que fica dentro do cabeçalho PHP e que define dentro da rede o tempo de vida que cada pacote pode ter, sendo assim possível eliminá-lo na rede, ele chegando ou não no seu destino. E por último, nós temos aqui o protocolo, o famoso protocolo TCP e UDP, sendo que o TCP é muito mais utilizado para a transferência de arquivos, enquanto que o UDP acaba sendo prioritariamente utilizado para streamings. Eu vou falar sobre encapsulamento na camada de redes. Tá? Então, a camada de redes fornece um encapsulamento de toda a informação que sai da camada de transporte e vai para ela. Após o endereçamento, tem todo o encapsulamento dessa informação. Basicamente, é a continuação do processo que vem acontecendo nas camadas de cima. A camada de redes pega a PDU da camada de transporte e adiciona o seu próprio cabeçalho, que contém, entre outras informações, o endereçamento do host para o qual ele está sendo enviado. Esse novo PDU é chamado de pacote e ele vai ser enviado para a camada de enlace. Então é feito o endereçamento dos dados. Após passar por todas as camadas e chegar na redes, rola o encapsulamento dela, que vai então ser passado com esse novo descritor, esse novo cabeçalho, para a camada de enlace, que enfim depois vai trabalhar esse pacote. Após chegar do outro lado e passar pelo roteador, pelo roteamento, vai acontecer o desencapsulamento, que vai sair da camada de enlace, e então vai ter o desencapsulamento que vai passar para a camada de cima, que é a camada de transporte. Eu vou falar sobre o roteamento, algoritmos de roteamento e também sobre protocolos. Bom, o roteamento ele é usado, ele é responsável por decidir para qual nó um pacote deve ser transmitido quando ele chega no roteador. E essa decisão é feita normalmente por uma tabela de roteamento. Independente da rota escolhida pelo roteador, existem algumas propriedades que são desejáveis para se manter quando é realizado o roteamento, que é a correção, a simplicidade, a robustez, a estabilidade e a eficiência dessa rota para entregar as informações até o seu destino. De acordo com Tannenbaum, há duas classes de roteamento, adaptativo ou estático. O roteamento estático, a rota é escolhida, a escolha da rota a ser usada para ir de um ponto a outro é previamente calculada, de maneira offline, sendo configurada por uma pessoa diretamente no roteador. O técnico da infraestrutura vai e configura qual IP a pessoa precisa ser levado, o pacote precisa ser levado. Já a classe de roteamento adaptativa, as decisões são alteradas de acordo com as mudanças que são feitas na topologia, ou de acordo com o tráfego, se uma rota está sendo muito congestionada, está sendo muito utilizada naquele momento. Conhecendo os vizinhos é uma técnica de roteamento, que é usada quando o roteador é inicializado. Na sua primeira ação, quando ele é ligado, ele procura aprender quem são os seus vizinhos, seus roteadores vizinhos e nós vizinhos. Ele envia um pacote hello especial em cada ponto localizado no roteador, e cada roteador na outra ponta devolve uma resposta para se identificar, e nesse modo é calculado o tempo que foi levado, qual a distância média. Também há alguns protocolos de roteamento. Para a utilização de protocolos de roteamento, alguns que são usados para rede interna de uma AS, ou também alguns protocolos que são usados para a rede externa, que daí é para toda a internet. Para a rede interna, o mais usado é o RIP, Route Information Protocol, que é um padrão de troca de informações entre gateways e hosts de roteamento, ou seja, entre um gateway e seus hosts internos de uma rede. Ele é mais usado intra-AS.
O protocolo RIP ele envia mensagens de atualização de suas rotas a cada 30 segundos. Já o protocolo BGP é um protocolo de roteamento interdomínios, inter-AS, ou seja, ele é usado para definir roteamentos dentro da internet e de acordo com os principais nós na internet. O protocolo BGP ele pode ser contratado por uma empresa que hospede seu próprio site na internet, no seu servidor. O que ela teria que fazer é contratar um link de internet de acordo com a velocidade que ela necessitar, por exemplo, 100 MB, e pedir que o provedor de serviços ofereça a capacidade de protocolo BGP. O que vai fazer com que ela tenha a capacidade de atualizar os outros nós da internet com a sua informação de domínio. Daí, quando há alguma mudança de IP, os outros nós começam a receber o seu IP e as pessoas começam a poder acessar o seu site de acordo com o novo IP.